Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em Cristo, boa noite. Mais um encontro de adoração, mais um encontro de culto, mais uma oportunidade de olharmos para a palavra de Deus juntos. Louvado seja Deus por esse tempo, por esse dia. Graças a Deus pela sua vida, pela vida de todos aqueles que têm buscado se tornar na sua fé mais que vencedores. Pelos cuidados da providência de Deus que nos assiste, que nos sustenta, que nos ampara. Nós seguimos com a nossa reflexão bíblica no Salmo 27. Hoje nós vamos falar sobre os versículos 4 e 5 do Salmo 27, o Salmo de Davi. E o nosso tema de reflexão proposto é: mantenha-se na presença de Deus. Quem quer ser vitorioso, vitoriosa na vida, nos projetos, nos desafios, ser mais que vencedor, tem que se manter na presença de Deus, na companhia do Senhor. E Davi revela essa grande verdade, sendo esse o anseio do seu coração para nós. Ele demonstra isso neste salmo, e eu quero ler com você, por isso peço que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 27, o verso 4, o verso 5, e nós vamos ler esses dois versículos para seguir na nossa reflexão, sabendo que o Senhor é aquele que nos dá companhia e na presença de Deus há bênçãos, há cuidado, há carinho, há consolo, há conforto, há salvação, há graça para todo aquele que o busca. Salmo 27, verso 4, verso 5, acompanhem a leitura que fazemos da palavra do Senhor no Salmo de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevando-me sobre a rocha. Que palavra preciosa de Davi ao nosso coração. Que anseio maravilhoso desse homem que vivia já no palácio, cercado de riqueza, cercado de fama, cercado de popularidade, mas que tinha no coração o anseio, o desejo maior, não de realizar grandes conquistas, grandes vitórias, como ele as realizava, mas o anseio de estar diante da presença de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei sempre, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. É claro, meus irmãos, que o templo de Jerusalém ainda não estava construído, foi construído por Salomão. Davi tinha anseio de construir o templo para Jerusalém, mas Deus já havia lhe comunicado que o seu sucessor no trono seria aquele que Deus ia dar o privilégio, a oportunidade de construir o templo. Davi vai preparar recursos para isso, muito ouro, muita prata, muita madeira. Davi vai doar dos seus próprios recursos, do seu próprio cofre, da sua própria casa, muita coisa para o templo. Vai conclamar os anciãos, que vai fazer também grandes doações, a exemplo de Davi, o rei de Israel. E a construção vai vir depois, vai vir com Salomão. Mas Deus já havia dado a Davi a possibilidade de construir um local de habitação da arca. E ali o Senhor era adorado, era servido pelo povo de Israel. E Davi se colocava diante de Deus nesse lugar, lugar da habitação do Senhor também, para se colocar na presença de Deus. É claro que não está aí em Davi apenas o sentimento de estar em determinado local, num templo ou num tabernáculo, como Moisés já havia instituído junto aos judeus, segundo o Êxodo capítulo 25, verso 8, por ordem de Deus, ele vai levantar as tendas de um tabernáculo, e vai ser ali o lugar da habitação do Senhor, da adoração do povo diante do Senhor, do confessar de pecado da nação diante de Deus. Mas Davi não está falando de um local, ele está falando da presença de Deus, de estar diante do Senhor, de estar com o seu coração buscando o Senhor e colocando
diante do Senhor a sua vida. Ele diz: eu tenho um anseio, eu anelo por colocar e por estar diante de Deus, buscando o meu Deus, habitando na sua presença, habitando diante da sua face. Davi, com isso, demonstra que ele não quer ser apenas um visitante na presença de Deus, que comparece diante do Senhor em algumas datas, em alguns eventos, em alguns momentos específicos. Momentos de festa, momentos de sacrifício, de oferta, de gratidão, ou momentos de luta, de dor, de pranto, que nos leva a buscar o Senhor. Não, Davi não quer estar na casa de Deus apenas alguns momentos especiais. Davi quer permanecer na presença de Deus todo o tempo. Davi não é, de maneira nenhuma, aquela pessoa que visita o templo apenas, mas ele é aquele que expressa o desejo de habitar, de viver. Habitar é viver, viver numa casa, passar por tempos bons e ruins, momentos fáceis e difíceis, momentos de alegria ou de tristeza, onde a gente habita, onde a gente vive, onde a gente se acolhe, onde a gente enfrenta as lutas, onde a gente sorri diante das vitórias, das conquistas, dos bons resultados. Davi está dizendo: eu anseio, eu anelo a presença do meu Deus. Esse é o pedido que ele tem, é o ardor do seu coração, está diante do Senhor. Nós temos que colocar nossa vida diante de Deus, o tempo todo, a todo instante, buscando o Senhor, buscando a sua face, buscando o seu querer, buscando a sua vontade, buscando os seus mandamentos, as suas instruções, buscando de Deus a sabedoria, buscando do Senhor a capacitação para realizar as tarefas, para cumprir os propósitos, para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar do reino, para cuidar da cidade, para cuidar dos projetos de Deus na nossa vida, para atender o Senhor dentro do seu querer, sendo um instrumento nas suas mãos. É preciso ter no coração, meu irmão, minha irmã, esse sentimento que havia no coração de Davi para ser mais que vencedor. O desejo de estar na presença de Deus, de viver na presença de Deus. Não apenas em alguns momentos, naqueles que nós entendemos ser aqueles momentos que devemos estar na presença de Deus, ou que precisamos estar na presença de Deus, para agradecer ou para clamar por um socorro diante da luta, diante da necessidade. Muita gente só comparece diante de Deus quando a dor vem. Mas Davi está dizendo que não, ele vive, ele anseia por viver na casa de Deus. O compromisso da vida é estar diante do Senhor. Ele não é um turista que vem apenas fazer uma visita, que em algum momento aparece, mas ele é aquele que permanece, que tem o desejo de permanecer para a produção da intimidade com o Senhor. Vida com Deus, andar com Deus todo dia. E é importante verificar isso, porque Davi era um homem rico. Davi era um homem que vivia no palácio, Davi era um homem de muita fama, Davi era um homem de muitas riquezas, Davi era um homem de muitos amigos, Davi era um rei celebrado na sua nação, um herói de guerra. Davi tinha muitas coisas, muitas virtudes, tinha muitos benefícios. Mas o que chama a atenção nossa é que nesse salmo ele fala: eu não me alegro, o meu deleite, a minha satisfação não é em nenhuma dessas coisas. Não quer dizer que ele não gostasse disso, que ele não valorizasse isso, mas não valoriza, não gosta mais do que gosta e ama estar diante de Deus. Poderia dizer: minha satisfação, o meu deleite é o meu reino, é o meu título de rei, é a riqueza da minha casa, dos meus cofres, é a minha mesa farta, é os meus muitos soldados, é o meu exército vitorioso. Não, Davi é aquele que se deleita, que se alegra, que se satisfaz em estar na presença de Deus. Sua satisfação não é o dinheiro, não é o título, não é a fama, não é nem mesmo o reconhecimento popular, mas o que satisfaz o coração de Davi é saber que ele pode se colocar diante do Deus vivo. Ele tem no Senhor a sua alegria, ele tem no Senhor o seu prazer,
e é por isso que ele se compromete em renovar uma aliança com Deus e viver na presença de Deus a cada momento. O que tem levado alegria ao seu coração? O que tem dado satisfação à sua alma? O que tem trazido anseio ao seu viver, ao seu íntimo? Muitos se alegram apenas na riqueza, se deleitam nos seus títulos, nos seus cargos, nas suas posições sociais, na sua fama. Mas a Bíblia nos fala, e você também já sabe, essas coisas todas passam, essas coisas todas vêm em vão. Hoje um rei estabelece, amanhã ele cai. Davi foi rei em Israel, depois foi Absalão, já havia sido Salomão. Então que Deus possa nos dar essa convicção no coração, esse desejo ardente que havia no coração de Davi. Ter satisfação, ter alegria, ter desejo, ter empenho de ter a sua vida na presença de Deus. A alegria de Davi, o prazer de Davi é estar diante do Senhor. Por que isso? Ele revela por quê no verso 5. Então ele vai dizer no verso 5 para mim e para você: pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Então, por que nós devemos nos colocar diante de Deus? Porque a nossa satisfação, o nosso prazer, o nosso deleite deve ser estar diante do Senhor. Porque é diante de Deus e junto ao Senhor que nos vem a proteção divina, que nos vem o cuidado, que nos vem o auxílio, que nos vem o socorro, que nos vem a salvação. É diante de Deus que recebemos bênçãos, que assiste a nossa vida, que supre a nossa necessidade, que mantém viva a nossa esperança, que perdoa o nosso pecado, que nos faz e nos presenteia com vida eterna, fazendo de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Aqueles que recebem de Deus vida abundante ou promessa de vida eterna ao seu lado, na sua companhia, sem choro, sem pranto, mas com gozo, com paz no coração e na alma para todo sempre. Davi sabe disso. Não há outro lugar, outra presença que possa nos garantir tantas bênçãos, tanto cuidado. Não há outro caminho que possa nos dar e nos garantir grandiosa salvação, a vitória sobre a morte. Não está em outro caminho, senão no caminho da verdade e da vida que está em Cristo, o nosso Salvador, que verteu o sangue precioso que nos purifica do pecado, que pagou o preço da nossa morte para nos presentear com a sua vida, vida eterna, vida abundante, vida sem fim, vida de paz, vida ao lado de Deus, vida na companhia de Deus, vida na presença de Deus, vida sem fim. Então Davi tem essa certeza no coração, porque ele sabe que o ser humano passa por dias de adversidade, dias tenebrosos, dias difíceis, dias de angústia, dias de medo, dias de pavor, dias que o inimigo bate à porta, dias que o pecado quer roubar de nós a alegria do viver, dias difíceis, que vão além das nossas forças, das nossas possibilidades. E ele diz: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará, Ele me guardará, Ele me esconderá, Ele me protegerá no seu pavilhão, na sua presença, na sua destra fiel, no recôndito do seu tabernáculo, no envolvimento dos seus braços. Ele me acolhe, Ele me socorre, Ele me sustenta, Ele me protege. Meus irmãos, Davi está dizendo essa grande verdade porque ele sabe que não há como evitar o dia da adversidade. Todo ser humano passa por esse dia. Esse dia chega para todo mundo. Chega para o rico e para o pobre. Chega para aquele que tem um cargo alto, um título, e para aquele que é um mero desconhecido, anônimo, em meio à multidão. Chega para mim, chega para você, o dia da adversidade.
chega através de uma pandemia, chega através de uma dificuldade financeira, chega através de um desemprego, chega para mim, para você, através de uma outra enfermidade qualquer, chega através dos danos do pecado, dos erros, da desobediência ao Senhor, do nosso coração duro, egoísta, nas nossas escolhas, no coração enganoso que temos, que nos leva por caminhos escorregadios, por veredas estranhas, por caminhos enganosos. Chega na minha casa, chega junto à sua família. Dias de adversidade chegavam para o rei Davi. Apesar dos recursos, dos benefícios, dos títulos, da fama que ele tinha, ele sabia, ele vivia dias difíceis, dias de choro, dias de pranto, dias de perda, dias de derrota também. E se chegava para ele, chega para mim, chega para você. E Davi tem uma convicção no coração: não se vence dia de adversidade com a força do próprio braço, com um título que se tem, com um carro que se ocupa, com a riqueza da conta bancária. Se chega à vitória diante das adversidades da vida, colocando o coração e o viver diante do Senhor. Quantas batalhas Davi venceu? Porque a mão de Deus se estendeu para ele. O Senhor resolveu agir em seu favor, resolveu proteger a sua vida, guardar o seu servo. Quantos problemas ele viu resolvidos? Como pôde Davi retomar a alegria da salvação diante de pecados cometidos, de falhas, de erros realizados? No colocar da sua vida diante de Deus. Então Davi faz essa oração e tem esse anelo, esse desejo: eu quero estar diante do Senhor, eu quero colocar a minha vida todos os dias na presença de Deus, porque isso me torna vitorioso, isso me ajuda diante das minhas lutas. De Deus vem o socorro em razão das minhas aflições, de Deus vem a salvação, o perdão em razão dos meus pecados. É Deus, e é nas mãos de Deus, e é diante de Deus que Ele quer ocultar a sua vida, que Ele quer ser acolhido. E Ele vai dizer: porque Deus é aquele que se torna a minha rocha. É nele que eu me sustento, é nele que eu me amparo. É dele que vem a minha força. E é dele que há de ser preservada, e é nele que há de ser preservada a minha esperança. Sua segurança não está em si mesmo, no que ele pode fazer, na força que ele tem, nos recursos que ele domina, na palavra, no governo de rei que ele é. No dia da adversidade, no dia tenebroso, no dia negro, no dia do pavor, no dia do choro, Davi sabe que ele precisa do cuidado de Deus, do agir de Deus em seu favor, da proteção que Deus dá, na maneira como Deus o esconde, o envolve com seus braços, da forma como Ele se torna um Deus presente, um Deus protetor, um Deus que o abençoa. Por isso Davi anseia pela presença de Deus, porque ele vê na presença de Deus uma proteção, um cuidado, que ele mesmo não pode dar diante das adversidades da vida, diante das lutas, diante dos perigos, diante do dia mau. E nesse momento ele vê Deus estendendo para ele as mãos. Para Davi, mais do que morar no palácio, mais importante do que ser rei de Israel é estar na presença de Deus e ser recebido diante de Deus como filho amado do Senhor. Não importa as honras, não importa as riquezas, nada disso é mais importante, tem mais valor, pode prover maior recurso, maior possibilidade, maior auxílio ou socorro, do que saber que o Senhor é conosco, Ele é o nosso defensor,
Ele advoga as nossas causas, Ele nos protege, Ele nos envolve, Ele nos acolhe, Ele nos leva vitoriosamente nas suas fortes mãos. A segurança que Deus pode dar, o meu título, a minha riqueza, o meu nome, a minha fama, não pode me trazer. O socorro que Deus pode manifestar, os meus amigos, a minha rede de relacionamento não é capaz de promover para mim. A salvação, o perdão de pecados, o viver eternamente, não pode ser oferecido por nenhuma religião, por nenhum ritual religioso, por nenhum esforço humano, conquista humana, mas somente pelo Senhor, que na sua graça visita o ser humano com amor na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho, que nos ama até a morte, e morte de cruz. Por isso ele não poupou o seu Filho unigênito, antes o entregou por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha de Deus, receba de Deus vida eterna. Deus é o nosso protetor, meu irmão. Deus é aquele que cuida de nós, minha irmã. Você deve confiar no Senhor para não temer no dia da adversidade, para não sucumbir em meio à tempestade, para não se abalar quando ventos impetuosos do mundo tenebroso começar a soprar com ímpeto contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua fé, contra a sua confiança, trazendo questionamentos e incertezas e insegurança para o seu coração, para a sua alma. É aí que Davi percebe o quanto é importante, qual um valor tem estar na presença de Deus, ter um viver diante do Senhor. Porque é na presença de Deus que nós encontramos proteção. É de Deus que nos vem cuidado. Quando confiamos em Deus, descansamos nos seus braços. Quando confiamos em Deus, as asas do Altíssimo são colocadas sobre nós. E à sombra do Onipotente podemos descansar. Essas são certezas do coração de Davi, que torna o seu coração mais que vencedor. A certeza de que é importante, é precioso manter-se na presença de Deus. Por isso ele anseia por isso. Por esta causa, ele deseja estar e viver diante de Deus. Ele se esforça, ele se empenha, ele busca o Senhor, porque ele sabe que na presença de Deus há bênçãos as quais nós não alcançamos em nenhum outro lugar, na presença de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro ser. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você quer vencer também nas suas lutas, no dia da adversidade, que pode vir a assolar a sua vida, a sua casa, no dia que a adversidade bate à porta da sua nação, da sua cidade, com a violência, com a enfermidade, mantenha-se na presença de Deus, que dele venha proteção grandiosa e eficaz para você. Nós vamos orar. E a nossa oração deve ser como a oração de Davi. Primeiro, ansiando pela presença de Deus. Não é um local, não é o templo, mas é estar com o Senhor. Não é por algum instante, não é como alguém que visita um local turístico. É aqueles que vivem diante de Deus o tempo todo. Fazem da companhia do Senhor a sua companhia diária. De todo o tempo, em toda situação, em toda circunstância. Sua oração deve ser: Senhor, que eu possa estar na Tua presença, que eu mantenha na Tua presença a minha vida, os meus anseios, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas lutas, as minhas aflições, a minha vida, a minha casa. Para que no meu viver, Senhor, eu possa servi-lo bem, eu possa glorificar o Seu nome, mantendo o meu coração diante a Sua face, a Sua presença, nos Teus caminhos.
e que na tua presença eu encontre proteção no dia da adversidade. Para que não seja vencido pelo temor noturno, pelo mundo tenebroso, pela aflição dura, pelas tempestades, pelos ventos que com ímpeto bate contra a nossa estrutura, as nossas construções, as nossas edificações. Porque eu sei que a força do meu braço não é suficiente, nem a minha fama, nem o meu nome, nem o meu título, nem o tamanho da minha conta bancária, mas eu sei que é suficiente estar diante de Deus. Melhor é estar diante de Deus do que estar no palácio. Davi traz essa segurança para você e para mim, porque diante de Deus há sempre socorro, há sempre cuidado, há sempre proteção. Quem confia em Deus pode descansar à sombra do Onipotente. Vamos orar, queridos, que de Deus venha cuidado para você também. Que Deus proteja sua vida, sua casa, nos capacitando a glorificá-lo, nos capacitando a servi-lo com a nossa existência. Que de Deus venha a proteção divina, o estender da mão, o abrir das janelas nos céus, para o suprir das necessidades, porque Ele já supriu para nós a maior de todas as necessidades humanas, o perdão de pecados e o nascer de novo para viver vida eterna com o Senhor, vencendo a morte. Que Deus te torne mais que vencedor, mais que vencedora, no exercício da fé, no exercício da confiança, que um viver na presença de Deus traz para aqueles que se colocam diante dos seus olhos e que derramam diante do coração, diante do altar de Deus, a sua prece, com o coração sincero. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque vemos no coração desse teu servo Davi o anseio por estar na tua presença. Um homem de posses, um homem de fama, um homem de muitas riquezas, um homem considerado um herói nacional, um guerreiro vitorioso nas suas batalhas, um rei que governa a nação e que o faz com resultados tão eficazes. Um homem respeitado, um homem aclamado pelo seu povo, um homem que tem reconhecimento popular, mas que sabe que nada, nenhuma dessas coisas vale mais, ou abençoa mais, ou pode de fato nos valer no dia da adversidade, se não o estar na tua presença. Se não for o Senhor, o que será de nós? Se não for o Senhor, quando os inimigos se colocam à nossa porta. Se não for o Senhor que nos ajude, se não for o Senhor que manifeste socorro, se não for o Senhor que traga proteção, se não for o Senhor que advoga as nossas causas, se não for o Senhor que se coloca ao nosso lado, Israel que o diga, seríamos consumidos, derrotados, vencidos pela adversidade do mundo, da vida, pelo temor noturno, pela ação de um mundo tenebroso que nos cerca, que nos apavora, que nos amedronta e que pode nos destruir. Mas nós temos, como Davi teve, o Senhor conosco. E nós te agradecemos. Nós te louvamos. E jamais, ó Pai, deixemos de ter no coração o anseio de estar na tua presença, entendendo o valor, a importância de viver diante da sua face. E que o Senhor de fato nos ajude, ouça a nossa prece e envie do céu socorro à nossa alma, à nossa casa, aos teus filhos, à igreja, sustentando-os na tua forte mão e trazendo, ó Pai, para nós o suprir das necessidades pela tua ação providente. Diante de tudo aquilo que possa nos atingir, nos ferir, nos maltratar, diante de tudo aquilo, ó Pai, que possa, quem sabe, nos golpear, nos ferir, nos levar à lona, ao nocaute, ao naufrágio,
Conceda-nos a tua proteção, o envolver dos teus braços, o estender das tuas asas, que nos fazem, ó Pai, manifestar confiança e gozar de descanso, sabendo que o Senhor é por nós, sabendo que o Senhor é aquele que, de fato, age em nosso favor, trabalha em nosso favor para que tenhamos dias de bênçãos e de paz. Ouve a oração dos teus filhos, no lugar da tua habitação, diante da tua presença, ouve e os abençoe. Quando clamam ao Pai, por circunstâncias difíceis, por adversidades que atravessam, por lutas que passam, por momentos de insegurança no viver, por momentos de incertezas no seguir da vida, no conduzir da vida. Dê ao Pai sabedoria e dê ao Pai os teus servos, pela ação do teu Espírito, o capacitar do Senhor, para que o nosso viver, assistido na tua providência, possa gerar serviço ao teu reino e honra e glória ao teu nome. A oração que nós fazemos, porque confiamos no Senhor e sabemos que aqueles que confiam em Ti e exercem essa fé não são decepcionados, não se tornam iludidos nos seus propósitos, mas são assistidos, socorridos, amparados, sustentados pela Tua mão. Oramos, ó Pai, confiados na graça do Senhor que sempre nos assiste, no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu querido, por mais um encontro, por mais uma oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, de olharmos para este salmo, de refletirmos nas palavras de Davi e de vermos o Senhor edificando o nosso coração, encorajando a nossa vida para buscarmos a sua presença e para recebermos dele toda a proteção, todo o cuidado, todo o carinho que ele tem para aqueles que o amam. Que o Senhor de fato te abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que o Senhor seja louvado no seu viver, seja glorificado na sua vida, na vida dos seus, e que Ele seja gracioso sempre para conosco e nos abençoe.